Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Concordando com os operários, que pagariam um denário por dia de trabalho, mandou-os para a vinha. Saiu novamente à 3ª hora do dia, e, ao ver os outros que estavam na praça sem fazer nada, disse-lhes: vão também vocês para a minha vinha, e lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu de novo à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 1/10 hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhe disse: por que ficam aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam-lhe: é que ninguém nos contratou. Ele então lhes disse: vão vocês também para a minha vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava de seus negócios: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham chegado em torno da 1/10 hora, aproximando-se, receberam um denário cada um. Aqueles que haviam sido contratados por primeiro, ao chegar sua vez, julgaram que lhes daria mais, mas só receberam também um denário cada um. Depois de recebê-lo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, o dono disse a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não concordastes comigo receber um denário por teu dia de trabalho? Toma o que te pertence e vá embora. Eu decido e quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é permitido, então, fazer o que quero? Teus olhos são maus porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Graças a Deus. Como que as palestras chegam à nossa mão? Porque era um tema que eu nem imaginava e acabou sendo escolhido para mim. E eu sempre pensei de falar de assuntos que eu dominasse, de assuntos que eu tivesse em mente. Mas eu tenho a impressão de que essas últimas palestras que eu tenho dado são indiretas da espiritualidade para mim. Porque sempre toca um ponto que a gente precisa melhorar, sempre toca em alguma coisa que a gente precisa aperfeiçoar. E esse tema, né, os trabalhadores da última hora, é muito trabalhado pelas casas espíritas, é muito trabalhado pelas religiões, mas há sempre algo novo a se falar, sempre algo novo a se interpretar. Eu acho que é essa que é a magnitude da Bíblia e da informação que Jesus passa para a gente. São conceitos, são ideias que, independente dos tempos, independente das eras, nunca se alteram, né? Ou se transformam constantemente, dando a cada um de nós uma interpretação. Então, por mais que a gente assista vídeos, por mais que a gente veja palestras, por mais que a gente pense, chega na hora de organizar, sempre acontece do modo não como a gente quer, mas do modo como a espiritualidade planejou que aquela palestra fosse dada. E o tema central da nossa palestra é o trabalho. E estudando sobre o conceito de trabalho, estudando sobre essa mensagem que Jesus deixou para a gente percebe da grandiosidade que Jesus exerceu na nossa cultura. Foi uma mudança muito mais do que religiosa, uma mudança cultural também. Por que uma mudança cultural? Antes de Jesus, gente, o trabalho tinha conotações totalmente diferentes da que a gente tem hoje. Na antiguidade, por exemplo, o trabalho era visto apenas como algo de pessoas inferiores, de pessoas consideradas não livres, de escravos, de pessoas que não tinham direito de participar de outras questões que não fosse a do trabalho. Por muito tempo também, por causa do Antigo Testamento, o trabalho foi interpretado como um castigo. Né? Deus, após expulsar Adão e Eva do paraíso, deu um castigo para eles, né? Agora eles teriam que trabalhar para alcançar aquilo que eles precisavam. Então, Jesus surge trazendo uma nova mentalidade. Jesus surge trazendo uma nova concepção de trabalho. Se antes se tinha o trabalho como um castigo de Deus,
Se antes tinha-se o trabalho como algo que era de homens que não eram livres, agora, a partir de Jesus, o trabalho surge como forma de salvação. O trabalho surge como forma de caridade. Então, veja só a mudança que ele opera na humanidade, ao fazer a gente, ao fazer o ser humano, a ver o trabalho sob uma nova perspectiva. De algo que era ruim, de algo que era negativo, não é? Daí a própria palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalho era um instrumento de tortura utilizado na Idade Média. Então, de algo que era negativo, de algo que era um castigo, de algo que era uma tortura, não é? Cristo, ele renova essa informação, falando que o trabalho é um modo de salvação. E isso se acentua mais ainda no Espiritismo, porque para o Espiritismo, sem trabalho, não há salvação. Porque para o espírita, o trabalho corresponde à caridade. E já dizia Jesus, fora da caridade, não há salvação. Emmanuel, em uma de suas mensagens, chamada Esforço e Oração, vai nos dizer: o trabalho e a prece são duas características da ação divina de Jesus, da ação divina de Deus. Então, para nós espíritas, o trabalho é algo importantíssimo. Seja o trabalho material, seja o trabalho espiritual. Por que eu digo o trabalho material também? Porque a gente não sabe, gente, onde que está o nosso reajuste. Nós desconhecemos o local, ou com quem, ou qual a situação que está a oportunidade de reajustarmos espiritualmente. Então também o trabalho material contribui, de certo modo, para uma edificação espiritual, para uma caracterização nova também de ver o mundo. Trabalhar, segundo Emmanuel, é produzir transformação, oportunidade e movimento. Porque ninguém sabe onde está a oportunidade, né? Seja ela aqui dentro da casa, seja ela lá fora. E quando eu pensei na palestra, eu pensei justamente do ponto de vista somente espiritual, mas nas conversas com os médios, na conversa com os médios aqui da casa, eu percebi que o trabalho também poderia ser, esse trabalho no qual o Evangelho traz, também pudesse ser o trabalho material. Eu me lembro aqui conversando com a missionária Márcia, e ela falando dos estudos que ela faz no cantinho. E eu falei com ela da dificuldade de organizar essa palestra sobre o trabalho. E ela me disse: Leandro, nós trabalhamos esse conteúdo também com as crianças do cantinho. E eu: mas Márcia, como que vocês vão trabalhar essa questão com os meninos, com as crianças do cantinho? Ela falou assim: Leandro, o trabalho com a criança, ela começa com ela aprendendo a organizar as coisas dela. Ela aprendendo a guardar o sapato dela, ela aprendendo a guardar os brinquedos dela, ela aprendendo a ajudar o coleguinha. Então, foi aí que eu percebi que o trabalho que o Mestre Jesus estava falando aqui também poderia ser o trabalho espiritual, poderia ser o trabalho material. Porque, convenhamos, gente, é também no trabalho material, do dia a dia, que temos os nossos maiores conflitos. É no trabalho do dia a dia que nós vamos conviver com pessoas que são diferentes de nós, com pessoas que têm religiões diferentes, com pessoas que foram criadas de modo diferente, com pessoas de maturidade mental, espiritual e física diferente da nossa. Então é no trabalho onde se dá o maior dos conflitos, assim também como a família. É o local onde se dá um dos maiores conflitos. E por isso também é um dos locais onde se dá as maiores responsabilidades e as maiores oportunidades de modificarmos. Porque é fácil estar num ambiente controlado. É fácil estar num local onde todas as pessoas têm a mesma vibração, onde as pessoas têm o mesmo modo de pensar, onde as pessoas concordam com tudo que a gente fala, onde as pessoas aceitam os nossos defeitos. É fácil estar num ambiente desse controlado. É fácil lidar com isso. Difícil mesmo é o dia a dia, com as pessoas diferentes de nós, com as pessoas que vão falar para a gente aquilo que não estamos preparados para ouvir. Então, são nesses locais onde nós podemos exercer a nossa possibilidade de médiuns, de espíritas, onde podemos exercer
as nossas qualidades que já exercemos aqui dentro da casa. A boa vontade, gente. Na mensagem que Cristo nos deixou, a gente se pergunta, né? Mas como assim os últimos vão receber a mesma coisa que os primeiros, né? Aqueles que chegaram por último vão receber as mesmas coisas, o mesmo pagamento, que o mesmo salário que aqueles que já haviam chegado, que já estavam trabalhando há mais tempo? No Evangelho segundo o Espiritismo, um dos espíritos que comenta, não é, essa passagem do Evangelho, vai nos dizer da boa vontade. Por que que eles mereceram? Por que que eles mereceram o mesmo que os outros? Porque eles não estavam preguiçosos. Eles estavam ali aguardando que fossem chamados, de bom coração. Então, quando o Senhor chega e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês não foram trabalhar? Eles vão dizer para o Senhor: nós estávamos aguardando serem chamados. Então, eles estavam ali esperando a oportunidade desde cedo, aguardando o convite. E isso, gente, é um exemplo muito grande para a gente aqui dentro da casa. Porque precisamos estar aqui de boa vontade. De boa vontade, de coração aberto para a espiritualidade, de coração aberto para os nossos companheiros doutrinadores e médios de incorporação, de coração aberto para receber os irmãos sofredores que necessitam. Então temos que trabalhar constantemente na nossa mente para que o trabalho aqui na casa não seja um sacrifício, para que o nosso trabalho aqui na casa não seja algo doloroso, para que seja algo de boa vontade, para que estejamos aqui de coração aberto, para que possamos justamente receber os nossos merecimentos, independente da hora que chegarmos. Estejamos para o trabalho e pelo trabalho. Ao entrarmos aqui dentro, estamos à disposição da espiritualidade maior. Estamos para a espiritualidade maior. Então, que estejamos aqui. Do mesmo jeito, não é? Que os trabalhadores estavam aguardando serem chamados, que no dia antes de vir para o trabalho, estejamos também preparados, aguardando, esperando ansiosamente o momento de vir para casa. No Evangelho segundo o Espiritismo, gente, e assim como outros livros espíritas que a gente lê, é muito comum colocarem o Espiritismo e os espíritas como os trabalhadores da última hora. Na mensagem, em uma das orientações que o Espírito dá, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: vocês espíritas são os trabalhadores da última hora. Moisés foi o trabalhador da primeira hora, Moisés e seus profetas foram o trabalhador da primeira hora. Jesus foi aquele que chegou depois. O cristianismo com Jesus também chegou depois. E agora são vocês, trazendo uma novidade também. O trabalho espírita, gente, o trabalho espiritual, ele tem outra característica. O trabalho espiritual é praticamente o mesmo que caridade. Porque para o espiritismo, somente a oração não basta. Para nós espíritas, somente a mentalização não basta. Somente a leitura do Evangelho não basta. Tem que ter o trabalho. Trabalho e oração e fé. O contrário da caridade, gente, é a preguiça. Segundo Celso, no livro No Caminho da Luz Universal, a preguiça espiritual tira a responsabilidade e esconde da consciência a coragem de buscarmos a caridade, o amor e a tolerância. Então a preguiça espiritual é algo negativo, é o contrário da caridade. Porque a preguiça espiritual, gente, ela nos tira a condição de trabalhadores, nos tira a condição de guerreiros. Porque a espiritualidade nos olha como guerreiros. Ser guerreiro é ser um trabalhador da casa. E a preguiça espiritual nos coloca em condição de pedintes.
Nós deixamos de ser aquele que trabalha para sermos aquele que inventa desculpas para não trabalhar. Um dos obstáculos para o trabalho, além de ser a preguiça física, a preguiça mental, são os queixumes. Muitas das vezes a gente tem o hábito de queixar, e isso também é um impedimento para o trabalho, porque te coloca mais uma vez na condição de pedintes. Coloca a gente mais uma vez na condição daquele que se coloca, que se julga como fraco, como impotente, como incapaz, enquanto na verdade temos todas as qualidades necessárias, temos todos os potenciais, sejam físicos, sejam espirituais, para nos colocarmos ao trabalho. Nos evangelhos, nas parábolas, nas histórias, vemos Jesus primeiro trabalhando, para somente depois se recolher em oração. Então, constantemente no Evangelho vemos essa característica. Jesus, após prestar a caridade, após atender a multidão, recolheu-se nas montanhas. Então, para ele, o trabalho vem em primeiro. E do mesmo jeito para nós, gente, aqui da casa. Para vocês que estão desenvolvendo, para vocês que estão começando, é comum a gente estranhar as exigências aqui da casa a respeito do trabalho. Principalmente os médios de incorporação, não é? Constantemente os doutrinadores estão, trabalhe, trabalhe, trabalhe. E querendo ou não, gente, por experiência própria, a verdade é essa, não há outro caminho. Já faz quase 15 anos que eu estou aqui dentro do templo, né? Eu vim para cá com 15 anos de idade, hoje eu estou com 30. Então, foi uma máxima que eu aprendi aqui dentro da casa. Constantemente eu procurava Celso. Gente, tem algo errado acontecendo. Vou procurar Celso, para Celso falar para mim qual que é o espírito obsessor que tá me obsediando. Para ele me falar, Leandro, é tal espírito, numa vida passada você fez isso com ele e ele está te cobrando. Celso, eu chegava lá, falava com Celso. Na hora de receber a orientação dele para mim, ele olhava para mim e falava assim, Leandro, vai ali, faz uma estrela. E eu, poxa, mas eu quero receber a mensagem, eu quero que você fale. Né? O espírito obsessor, eu quero que você fale. Me explica o que eu fiz na vida passada. Emburrado, com raiva, eu ia lá fazer a estrela. Das outras vezes, do mesmo jeito, Celso, está acontecendo tal coisa, isso. Leandro, vai para as mesas de assistência, atende, mas Celso, eu estou com o corpo dolorido. Não, atende só um paciente, vai lá. E assim, gente, ele foi me doutrinando, até chegou um momento onde eu ia andando na direção dele, na metade do caminho eu lembrei, já sei, fazer uma estrela. Já sei, tá, precisando de médico, na mesa de assistência, na sala de cura. Foi fácil, gente? Não é fácil, porque a gente quer, muitas das vezes, essa preguiça mesmo, essa preguiça espiritual, né? A gente quer se colocar em vítima, a gente quer ser ajudado, mas o que a gente tem que aprender aqui na casa, e o que eu aprendi durante bom tempo, através dessa doutrina que Celso me fez, não é? É trabalhe, gente, trabalhe, não se coloque na posição de pedinte, né? Não se coloque na posição de paciente aqui na casa. Se coloque na posição de quem tem qualidades, de quem tem potenciais, não é? Exemplo maior depois de Jesus Cristo é Chico Xavier, gente. Quando a gente pega a biografia de Chico, para que homem que trabalhou mais do que ele? A primeira vez que ele viu Emmanuel já falou, olha, nós temos 30 livros para fazer. E Chico, mas como eu não tenho dinheiro, não tenho tempo? Não tem 30 livros para fazer. E quando ele terminou esses 30 livros, nossa, terminei 30 livros, pronto, agora eu vou ter minha paz. Emmanuel aparece, nós vamos escrever 70. E aí foram quantos, Débora? 420 livros. Emmanuel levando ele. E quando eu li essa história, eu lembrava de Celso, né? Faz uma estrela, Leandro, né? Vai nas mesas de assistência, né? Vai ali, vai conversar com alguém, vai doar sua energia, que é o único jeito. Né? Certa vez, Chico Xavier vindo, andando, né, indo em direção, saindo da fazenda que ele trabalhava, cansado, queixando, não é? Queixando de tudo. Ele estava recebendo críticas do padre lá, da mesma cidade que ele, de Pedro Leopoldo, estava recebendo crítica dos jornalistas, né? Já não ia mais ninguém, já estava faltando ia pouquíssimas pessoas nas palestras dele na casa espírita. Emmanuel andando com ele, não é, nessa fazenda,
ele olha para o trabalhador, ele Emmanuel, e Emmanuel fala com ele. Reparou? A enxada guiada pelo cultivador apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se em pedras. Nós somos a enxada na mão de Jesus. E a enxada que foge ao trabalho cai na tragédia da ferrugem. Então, gente, olha que parábola interessante, não é? Nós somos a enxada. E a enxada, gente, ela não reclama o terreno. Ela não reclama se tem pedra, ela não reclama se o terreno é arenoso, se é pantanoso, se é seco. Ela apenas faz aquilo que o trabalhador exige que ela faça. Então, nas mãos de Jesus, nós somos essa enxada. Jesus é o trabalhador maior na nossa vida. Nós somos o instrumento dele. E a vinha no qual se fala a mensagem do Evangelho é o mundo. É o local onde estamos. É a pessoa, são as pessoas que nós convivemos. Elas são a vinha. O mundo é a vinha. As situações que nós estamos colocando, que nós estamos vivenciando, é a vinha. E nós temos que ser essa enxada. Temos que ser esse instrumento de Jesus. E é isso, gente, que nós somos aqui na casa. Nós temos que mudar a nossa consciência, porque nós não podemos estar aqui somente por nós mesmos. Nós temos que estar aqui pelo mundo, pela humanidade, pelas pessoas, pelos espíritos. Desconhecemos espíritos que passam nas mesas de assistência. Desconhecemos muitos dos pacientes que passam nos trabalhos. Desconhecemos muitos daqueles espíritos que são curados. Podem ser espíritos de longe, pode ser espíritos de outras regiões do planeta Terra, se não do mundo. Então nós não estamos aqui trabalhando somente para nós. Devemos ter isso em mente, devemos lembrar de Jesus. Primeiro a caridade, primeiro o trabalho espiritual, em prol de quem for, em prol de quem seja. Depois as nossas necessidades. Eu estava com o hábito de chegar aqui e já pedir para a espiritualidade. Depois eu tive que modificar. Não, vou pedir depois. Depois que eu terminar meus trabalhos, eu vou ali nos pés do Cristo e faço a minha oração e registro o meu pedido. Teve uma época que eu estava pedindo a um amigo que vinha constantemente no templo. Toda vez que você estiver lá no templo, pede por mim. E isso o doutrinador estava fazendo, pedindo por mim no templo. Um dia eu indo para Montes Claros, na van de estudante, dormindo, eu acordei assustado. Virou pedinte agora? Virou pedinte? Você não é médium da casa mais não? Virou paciente? Aí eu entendi, né? Não, então tem que parar de pedir e vir à casa e trabalhar. E é essa posição que Jesus espera da gente. Emmanuel deixa uma mensagem: onde quer que estejas, recordas que te encontra na vinha do Cristo, né? Então a gente tem que estar atento, porque nós não sabemos onde está a nossa vinha. Mais uma vez chamando a atenção para isso. A nossa vinha pode estar aqui dentro da casa, e nós estamos trabalhando aqui. A nossa vinha pode estar na família, e nós temos que trabalhar lá também. A nossa vinha pode ser no trabalho material, a nossa vinha pode estar no convívio com um amigo. Então a gente tem que estar atento, porque ninguém sabe, nenhum de nós temos a certeza de onde estão as nossas realizações, de onde está a nossa vinha, de onde está o nosso trabalho. Uma palavra simples, uma palavra humilde para um amigo, uma orientação, pode ser ali. Você pode estar sendo um trabalhador da última hora naquele momento. A espiritualidade pega você e coloca você diante de um amigo que precisa de orientação, porque você estava ali naquele momento. E melhor, você estava com boa vontade. Você chega em casa, tem discussões dentro de casa, tem situações que te entristecem, mas ali também pode estar a sua vinha. Ali você pode estar também como um trabalhador da última hora. Então é isso que eu gostaria que a gente não esquecesse. Tanto vocês quanto eu, né, gente? De que temos que estar preparados, pois somos os trabalhadores da última hora.
e não sabemos onde está a nossa vinha. Então, como não sabemos onde está, temos que fazer o bem a todo momento. Temos que estar de boa vontade a todo momento. Temos que estar aguardando o chamado da espiritualidade maior a todo momento. Então, gente, que nós não possamos, que a gente não se entristeça, não é? Quando os doutrinadores, principalmente os médios de incorporação, que a gente não se entristeça quando os doutrinadores cobrarem tanto da gente, né? Vá para a mesa de assistência, vá fazer a estrela, não fique parado. Que a gente lembre, não é, que aquele que convida a gente pode estar sendo um instrumento da espiritualidade maior. É difícil para a gente que é médio de incorporação, porque tudo para a gente é energia, né? Uma simples palavra a gente pode interpretar de mil maneiras, mas que tenhamos o coração preparado, não é? Que estejamos de boa vontade e que também não estejamos procurando a nossa vinha, né? Que a nossa vinha pode ser todas as situações, todas as pessoas, todo mundo, mas que quando estivermos aqui dentro da casa, que possamos estar para a espiritualidade e com a espiritualidade, e não somente por nós mesmos. Muito obrigado, gente.